E falando em vida, agora nós vamos ter uma conversa com o nosso querido Alexandre Cacosi. Tudo bem, Alexandre? Tudo Seja jóia. bem-vindo, viu? Muito aqui obrigado. na nossa casa. Muito obrigado mesmo. Vem trazer para nós uma experiência de vida maravilhosa. Exato. Né? Alexandre, esposo da Marli, Isso, que já está no céu nos olhando neste momento, com certeza. torcendo por nós. E é sobre ela que esse livro que você escreveu... Ah, que bonito. Vou mostrar a capa, porque é bonito mesmo o livro ali. Ó. Tem dois corações na praia. Olha lá, uma história de amor. O que significa exatamente isso, né, Alexandre? Marli, uma história de amor. Foi um livro, né, que eu tive assim, uma inspiração de escrever. Na verdade, esse projeto desse livro, ele começou quando a Marli ainda estava viva, né, ali mais ou menos ali no finalzinho da vida dela. E nós estávamos no hospital da Unicamp, ela estava fazendo alguns procedimentos. E nesse dia, ela chegou no hospital, eu percebi que ela estava ali olhando para o hospital, para aquelas pessoas, para aqueles outros pacientes que estavam lá. E aí eu perguntei para ela, falei, Marli, o que você está pensando, né? Ela falou para mim assim, eu tenho muita compaixão dessas pessoas. Naquele momento eu falei assim, mas como que pode, né? Pensei no meu íntimo, né? Como pode uma pessoa estar nessa situação que ela está e ainda ter compaixão do outro, do próximo, né? Aí eu virei para ela, falei assim, mas a sua situação não é muito diferente dessas pessoas. Ela falou, porém, eu tenho você, eu tenho minha mãe. Ela falou assim, a gente tem uma situação financeira equilibrada, que a gente tem alguns recursos, porque não é fácil, né, quem passa pelo tratamento do câncer, porque tem que fazer uma dieta, né, certinha. E ela falou assim, nós temos recursos. Muitas dessas pessoas que estão hoje nesse hospital, eles dependem de prefeitura, às vezes não têm acompanhantes. Aí eu falei assim, mas qual seria então o seu grande sonho? Ela falou, o meu sonho seria ajudar essas pessoas de alguma forma. E ali eu lancei um desafio, eu falei assim, quem sabe você tendo a cura, a gente não escreva um livro. Ela falou, mas você escreveria um livro sobre a minha vida? Eu falei assim, eu ajudaria você a escrever o livro. E aí a gente iria para os finais de semana, a gente iria aos hospitais contar da sua história, né, da sua luta contra o câncer. E ela ficou muito entusiasmada naquele momento com aquele projeto. E aí, infelizmente, né, ela acabou falecendo e aquilo ficou na minha mente, né, vamos dizer assim, aquela promessa que eu tinha feito para ela. Eu falei, por que não escrever a história dela? Porque a história da Marli é o encontro com Deus. Então, por que eu deixar essa história só comigo e não poder levar essa história para outras pessoas também? Então, por isso que eu acabei escrevendo o livro dela. Quantos anos a Marli tinha quando ela foi para os braços do pai? 37 anos. E ela descobriu o câncer? Com 22 anos. A gente muito recente no nosso namoro, né, um ano praticamente nós estávamos namorando, ela descobriu a doença, um câncer de pulmão. E às vezes tem gente que fala assim, mas ela fumava? Sempre me faz essa mesma pergunta, né? Ela não fumava, tinha uma vida super saudável, né? E aí ela teve um timoma, que é um câncer, para a idade dela, um câncer raro para a idade dela, né? E só que hoje, né, naquela época, não tinha uma quimioterapia específica para o tratamento dela. Então, daí foi meio que os médicos tentando encontrar algumas quimios para poder ajudar ela no tratamento dela. Quando você descobriu que ela tinha a doença e ela, né, descobriu, a reação de vocês no momento foi de, peraí, nós vamos superar isso? Ou vocês deram aquela baqueada e se afundaram? Como é que foi, né, a reação? Boa pergunta, que a gente, na verdade, eu sou de uma família muito católica, né? Eu fui também da Renovação Carismática, eu era pregador nessa época da igreja e para mim foi um baque muito grande, né? Porque eu falei assim, naquele momento a Marli era interessante que ela não era assim tão ativa na igreja, né? Então a Marli ela não tinha aquela atividade na igreja. E eu já era aquela pessoa que todos os finais de semana estava lá na igreja, durante as semanas, tal, né, para poder participar do grupo de oração. Quando eu recebi essa notícia, por um lado, a hora que eu recebi essa notícia, eu entendi ali que eu tinha uma caminhada para fazer com Deus, junto com ela. Né, que Deus tinha me colocado na vida dela, porque Ele tinha ali para mim um desafio e para ela também um desafio.
Só que Deus foi me mostrando que ela era muito mais forte do que eu. Era, mesmo com toda a minha fé. E ela olhou para mim, ela só queria saber, falou assim, isso tem cura? Ela falou, se tiver cura, nós vamos lutar. Né? Então, se der um jeito, nós vamos achar esse jeito. Vamos achar esse jeito, vamos lutar. E assim que a Marli foi fazendo. No fim, ela foi demonstrando para mim muito mais força, né, do que eu tinha. Então, era como se eu estivesse juntando ali a minha fé, né, que eu falo assim, que eu tinha uma fé muito, né, não digo na teoria, mas eu tinha aquela fé, né, que eu falo assim, eu não tinha passado por uma situação dessa. Não tinha sido provado ainda, né? Essa é a palavra, não tinha sido provado ali no fogo. E eu falei, e foi uma caminhada pelo deserto, de fato, né? Mas sempre acreditando que Deus estava ali conosco. E ela começou a se interessar cada vez mais pelas coisas de Deus, né? E a Marli, no final da vida dela, ela faleceu lendo a Bíblia. Então foi assim, para mim foi assim. E eu sempre comentava com ela assim, né? Eu falava assim, Marli, eu tenho o maior sonho um dia ter um encontro pessoal com Jesus, né? E ela falava para mim, mas você não teria medo se você tivesse um encontro pessoal com Jesus, né? Aí eu falava, não, eu abraçaria Jesus, tal, né? E aí depois que ela faleceu, eu percebi que Jesus me visitou todos os dias na vida dela. Vocês tiveram que se superar, né? Qual foi o maior obstáculo que vocês encontraram nesses anos, né, de tratamento? Os maiores obstáculos, né, por ela ter um câncer muito raro, a gente tinha um obstáculo muito das negativas dos médicos, né? Eu acho que um dos maiores obstáculos nós tivemos quando ela estava fazendo um tratamento em Jundiaí e os médicos meio que lavaram as mãos, vamos chamar assim, né? Os médicos falaram, não tem mais o que fazer. Então ali a gente entrou um pouco no desespero, né? E eu, pela minha fé, junto com o grupo de oração, a gente fazia muita oração, fazia muito jejum, né? Para poder fazer muitas orações mesmo. E ali aconteceu o nosso primeiro milagre. No final do ano, ela estava tomando muita morfina e tinha terminado o remédio dela, e a gente precisava, né, de uma receita do médico, e nós chegamos no hospital no final do ano. O médico era um médico aqui da Unicamp, ele falou assim, mas que situação, né, com essa idade, com essa doença? E aí ele perguntou para a mãe dela, falou assim, leva ela para a Unicamp para a gente, né, fazer uma análise, fazer um diagnóstico também. E ali começou o nosso primeiro milagre, porque em Jundiaí eles não queriam operar ela, eles achavam que não era um caso cirúrgico. E chegou na Unicamp, eles entenderam que sim, que era um caso cirúrgico, só que eles tinham que dar mais quimioterapia para ela, né, para que eles pudessem reduzir a massa do câncer, do tumor, e com isso, né, fazer a cirurgia. Ali ocorreu o nosso primeiro milagre. E aí ela teve uma vida, ela começou a recuperar, né, a vida dela, a energia dela, a vontade dela viver. Né? E ela nunca desistia da vida, tanto é que nessa época ela tinha terminado o curso de Direito, né? Ela foi fazer o exame da ordem, ela passou no exame da ordem, e ela não queria que ninguém soubesse que ela estava doente. E ela falava para mim assim, eu não quero que ninguém saiba que eu estou doente. Eu falei assim, por que, Marli? Ela falou, não quero que ninguém tenha pena de mim. Né? Então, e ela sempre foi... Né, que linda ela ali. Ela sempre foi tendo essa força de vontade, essa energia, né? E tanto é que muitas provas que ela ia fazer as provas depois de uma quimioterapia, por exemplo, e ninguém sabia. Olha só. Ô Alexandre, hoje nós estamos falando da vida como um dom de Deus, e eu praticamente estou convidando quem está em casa a não ficar se arrastando e lamuriando, mas buscar viver a vida, se entregar por alguma causa, lutar por alguma coisa. É possível, nesse momento que vocês viveram, né, durante esse tratamento, onde com certeza tinham momentos, né, ruins também, mesmo assim, né, ser feliz? A felicidade no meio de uma tragédia como essa, é possível você encontrá-la? Ah, com certeza, viu? Porque eu isso trato no livro, né, que a Marli, ela me dizia muito essa questão da felicidade. Eu sempre fui uma pessoa que eu tenho, assim, eu falo assim, eu sempre fui uma pessoa obstinada a vencer na vida, né? No campo profissional, então eu sempre tive essa coisa, eu quero vencer nesse campo. Então eu era uma pessoa que estudava muito, era uma pessoa que eu tinha muitos objetivos, muitas metas, ou seja, todos nós temos nossas montanhas a ser conquistadas. Sim. E eu falava sempre para a Marli, falei assim, eu quero conquistar, né? Eu quero chegar na empresa que eu trabalho, eu quero ter um cargo de gerente, aquela coisa toda. E um dia ela virou para mim, ela falou assim, só que às vezes, quando você chegar lá,
você vai perceber que a felicidade reside nas coisas mais simples da vida. E isso me perturbava um pouco quando ela falava isso para mim. Eu falava assim, mas você quer dizer o que com isso? Ela falou assim, porque a felicidade está nas coisas simples da vida. A felicidade está lá no almoço, né, de domingo com seu pai, com sua mãe, né, está lá com seus filhos, está lá com seus amigos. A felicidade reside nessas coisas. E um dia até ela comentou, ela falou assim, veja Jesus, ele poderia ter vindo numa família real, ou ele poderia, como Deus, poderia ter, né, habitado no nosso meio sem ter passado, né, ter nascido de uma mulher, mas ele escolheu, né, uma mulher, ele escolheu uma simplicidade, veio numa família simples, escolheu a menor cidade de todas em Jerusalém, né? Por quê? Porque ele quis nos mostrar que a felicidade está nas coisas mais simples da vida. E nós, como humanos, né, talvez por esse mundo, né, que nos traz muito o mundo do marketing, né, então acaba nos remetendo que a felicidade é ter uma boa casa. Buscando ela onde ela não está, né? Não está, exatamente. E a gente percebeu que mesmo diante da doença dela, a gente era feliz. A gente tinha momentos felizes. E era tão incrível que às vezes ela passava a noite toda, ela não conseguia dormir. Ela dormia de pé, por causa do às vezes tomava muita morfina. No dia seguinte ela estava lá com um sorriso. Às vezes eu ficava perguntando, mas será que a Marli está doente mesmo? Como que pode, né? Uma noite quase nem dormiu, no outro dia ela estava lá, querendo fazer mercado, querendo fazer as compras dela. E ela gostava muito desses programas de receita, culinária. E estava lá feliz. Então isso me pegava assim, eu me questionava muito sobre isso aí, né? E ela acabou mostrando muito esse lado da felicidade para mim. A gente vai continuar conversando, Alexandre, né, sobre a vida da Marli, esse livro, essa jornada que vocês dois fizeram juntos, que agora você continua sozinho, né, mas com certeza ela está, né, acompanhando você lá do melhor lugar, né, que certo. É o coração de Deus. E se você quiser participar conosco aqui dessa conversa, desse bate-papo, você conhece alguém que está passando por essa situação difícil, você já perdeu alguém com câncer, está enfrentando, não sabe como enfrentar, participa conosco, manda sua mensagem ou por telefone ou nas nossas redes sociais, tá bom? Deixa seu comentário, sua mensagem, seu carinho lá e a gente passa por lá daqui a pouquinho. Vamos fazer um intervalo então e já já a gente volta.